Olá, senhores, bora para mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só, a diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito elétrico resistivo com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente RQ no trecho do circuito. Além disso, no caso dos resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências, R equivalente igual a R1 mais R2 mais e assim por diante, quantos resistores em série você tiver. A corrente elétrica, agora vamos para o que interessa do nosso circuito abaixo, tá? A corrente elétrica IB no trecho B do circuito abaixo, o trecho B é o de baixo aqui, ó, IB, RB1, RB2, né? É 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A, que é o trecho de cima. Ou seja, o IB sobre o IA é igual a 3. Quanto vale a resistência RB2? Moçadinha, questãozinha simples, olha que bacana. Primeiro, que em um dos lados do terminal do gerador, nós temos o potencial positivo dele, certo? Considerar que é esse lado aqui, já que a corrente está indo da esquerda para a direita. Então, a gente percebe que tanto o RA como os resistores RB, eles estão ligados nesse potencial que eu vou chamar de positivo aqui do gerador. Enquanto isso, do outro lado, nós temos o potencial negativo do nosso gerador encostando tanto no resistor RA como nos resistores, né, no pacote de resistores em série que nós temos aqui embaixo, RB. Bom, como a diferença de potencial entre o positivo e o negativo vale 12 volts, a gente percebe que a diferença de potencial entre os terminais do resistor aqui de 24 ohms também vale 12 volts. E é nesse resistor, primeiramente, que nós vamos trabalhar. Ó. Nós vamos fazer o A é a resistência RA vezes a corrente A. A DDP nos terminais do resistor A vale 12 volts, o resistor vale 24 ohms e a corrente A é o que nós queremos. Nós vamos descobrir então que esse A, o 24 está multiplicando, passa dividindo, 12 dividido por 24, a gente chega que essa corrente vale meio ampere para nós aqui. Fechou? Agora olha que bacana. A nossa corrente IB, o exercício garante no texto para nós que vale 3 vezes a corrente A, ou seja, 3 vezes meio ampere. Portanto, a gente pode falar que essa corrente vale 1,5 ampere. E agora, meninos, como a gente descobriu aqui que a corrente B vale 1,5 ampere e que a diferença de potencial nos terminais dos dois resistores vale 12 volts, então olha só, nos terminais desses dois resistores, nós temos uma DDP de 12 volts. A gente pode falar aqui que o RB1 mais o RB2 dá um R equivalente, que eu vou chamar de Rão, certo? E se a gente aplicar a URI aqui para nós, ó, o U é igual a R vezes o I. A DDP vale 12 volts, a resistência R é o que eu vou encontrar, e a corrente que passa ali, nós descobrimos que vale 1,5 amperes. Esse 1,5 passa dividindo, 12 dividido por 1,5, a gente chega que a resistência R vale 8 ohms. Mas quem seria a resistência R para nós ali? Seria o RB1 mais o RB2. Essa resistência R vale 8, o RB1 nós sabemos que vale 6, e o RB2 é o que nós queremos. Portanto, a gente encontra aí que o RB2 ele vale 2 ohms para nós, né? Seria o 6 passar para o outro lado negativo, 8 menos 6. Esse RB2 vale 6 ohms. Aliás, desculpa, 2 ohms. Que dá para nós aí como correta alternativa A. Fechou, senhores? Agora, olha só que bacana. É uma questão teste, mesmo se fosse prova aberta, você poderia pensar dessa forma, mas olha que interessante, né? A gente sabe que a corrente elétrica é sempre inversamente proporcional à resistência elétrica, não é verdade? Então, olha cá. Se a corrente aqui nesse ramo de baixo é 3 vezes maior que a corrente de cima, é porque o R total aqui de baixo tem que ser 3 vezes menor que o R de cima. Então, se a gente pegar 24 e dividir por 3, o R total aqui embaixo tem que ser 8. 6 mais quanto daria 8 ohms para nós? 2 ohms, né? E aí, rapidamente, você já assinala a alternativa A aí. Beleza, senhores? Grande abraço, até a próxima.